Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Vamos começar mais uma semana aqui juntos. Vívia Mota. Boa noite, Vívia. Boa noite, Enzo. Claro. Enzo. Boa noite. Pessoal, às vezes eu não consigo identificar os nomes, aí vocês têm que falar quem são vocês aí. Cláudia, obrigado, Cláudia. Boa noite para você, viu? Obrigado. Cláudia Lorenzo, maravilha. Obrigado, Cláudia. Cláudia Cruz, boa noite. As duas Cláudias aí, obrigado pela presença de vocês, viu? Muito boa noite. Uma ótima semana para vocês todos aí, tá? Próteses faciais, Sandra, obrigado. Elaine Garcia, Cláudia Cruz, obrigado. Alessandro TPD, obrigado. Luísa, Felipe Bueno, obrigado. Felipe, Adriana Jorge, obrigado. José Valdir, boa noite, obrigado. Ângela, Vanessa, boa noite, Vanessa, obrigado. Lelis, boa noite para você também, obrigado pela presença. Tati Brovini, um abraço, Tati. Quantos anos, né? Chicão, boa noite, Chicão, um grande abraço. Adriana Botelho, obrigado. Meu amigo de BH, um abração. Fabrício Muniz também, obrigado pela presença. Sempre presente aí, meus amigos. Me acompanhando sempre por aqui, né? Pelo Instagram, pelas redes sociais do professor Fred. João Marcos, um abraço, Joãozão. Um abraço para o Rafael aí, viu? Pedro, grande abraço. Beta, obrigado pela presença, Beto. Um abraço ao povo de Resende aí, ao pessoal todo aí dessa cidade que nós guardamos com muito carinho. Kátia Pereira, obrigado, Kátia Pereira. Um grande abraço. Gostei da sua mensagem lá no direct, viu, Kátia Pereira? Que bom que a dica de hoje te ajudou. Esse é o objetivo do professor Fred, né? Nilceia, obrigado pela presença. Hoje foi uma dica simples, mas sob o ponto de vista clínico, né? Muito importante nós sabermos comprar bem um silano, né? Saber a diferença entre o silano de 2 frascos e o silano de 1 frasco, né? Silano de 2 frascos é não hidrolisável, o silano de 1 frasco é o silano hidrolisável, né? Hidrolisado, desculpa. Então, o silano que está pronto para nós usarmos. Hoje, como nós vamos falar de fraturas coronárias, né? Casos de fraturas das mais diversas possíveis, uma das opções, uma das necessidades de tratamento quando nós temos dentes fraturados é associar resina composta com pino de fibra de vidro, né? Alice Romana, obrigado pela presença, boa noite. Sim, Kátia Pereira, tem silano no mercado aí que tem duplo frasco, né? Então esse silano, obrigado, Fabrício. Bete Alfenas, um grande abraço. Obrigado, Nilceia. Esse silano de 2 frascos, você tem que pegar uma gota do primer e uma gota do catalisador, né? E aguardar 5 minutos para ele hidrolisar. Então é um silano que demora muito para ele estar pronto para você usar. Tá bom? Fernandinha Cury, obrigado pela presença. Carlos Giovanni, obrigado. Ale e Cássia, obrigado pela presença. Um abração, viu, Beth? Boa noite. Maria Tereza, Deise Búzios, um grande abraço para vocês. Obrigado pela presença. Pedro Valente, obrigado pela presença. Matheus, um abraço, meu brother. Obrigadão. Ralph, um abraço. Ralph está sempre presente também. Doutora Caroline Trevisan, é isso? Um abraço para você também. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. Abração aí. M. Avelar, Mayra Maria Avelar, obrigado pela presença também, boa noite. Maria do Socorro, obrigado. Um abraço a todos vocês aí do
querido Rio de Janeiro. Como é que tá aí? Olha aqui, ó. Calçadão do Rio de Janeiro. Aí. Gosto muito dessa cidade. Deve estar um calor danado aí, porque aqui tá um calor danado, viu? Astir Jorge, um grande abraço para você, boa noite. Edilson, obrigado Edilson pela presença. Boa noite para vocês. Iris, Mariana, obrigado. Obrigado pela presença. Oscilando de um frasco, qual você indica? Então, Fabrício, Liliane também, obrigado pela presença. Eu sempre indico o Silano de um frasco, que é o Silano hidrolisado, tá? É o Silano que está pronto para você usar. Eu particularmente gosto de utilizar o Silano daquele sistema de cimentação que eu estou utilizando, tá certo? Então eu vou utilizar o cimento da Care, eu uso o Silano da Care. Eu vou usar o cimento da FGM, eu uso o Silano da FGM. Eu vou usar o Silano da 3, o cimento da 3M, eu uso o Silano da 3M, beleza? Mas se você quiser ter um Silano para usar com todos os cimentos, o Silano da FGM é muito bom, é um Silano barato. O Silano da Care é muito bom. O Silano da 3M é muito bom. O Silano da Ultradente é excelente. Então, o Silano da Coulser também é muito bom. Todos os 5 que eu fiz a dica para vocês hoje, pode comprar sem susto, tá? E aí dentro desses 5, você procure o que for mais em conta para você, você está bem servido, tá bom? Existe um outro Silano que é o Silano de 2 frascos, tá? Que é o Silano não hidrolisável. O Silano da Angelus também é bom, tá? Mas a minha preferência são esses 5 que eu passei para vocês, viu, Romana? Esse Silano não hidrolisado é o Silano da Dentsply, tá bom? É um que vem em 2 frascos e ele tem o rótulo meio roxo. Eu esqueci o nome dele. Mas esse Silano você precisa de pingar uma gota de um, uma gota do outro, aguardar 5 minutos para usar. Então você tem que esperar 5 minutos para ele hidrolisar para você utilizar, tá bom? Então eu não aconselho esse Silano porque você perde muito tempo, tá? Então enquanto você está trabalhando com a cimentação, enquanto eu já apliquei o Silano, esperei o solvente evaporar e já estou cimentando o pino, você ainda está aguardando o Silano hidrolisar, tá certo? Esse Silano às vezes é mais barato, mas na hora da prática clínica você perde muito tempo, tá? Ale Araújo, obrigado. Nilda, obrigado. Ronei, um abraço, obrigado. João Luiz, grande abraço, meu amigo, obrigado pela presença. Renata Cunha também. E outra coisa também que eu falei para vocês na semana passada sobre os adesivos, né? É a mesma coisa com relação aos adesivos que tem acetona. Os adesivos que têm acetona, eles têm um preço mais barato. Porém, você gasta mais, porque você tem que aplicar 4 camadas e você leva mais tempo clínico de trabalho. Então, no frigir dos ovos, é um barato que sai caro. É a mesma coisa o Silano não hidrolisado, tá bom? Amanda, obrigado. Lele, um abraço, parceiro. Obrigado pela presença, viu? Boa noite para você, boa noite a todos aí. Então, pessoal, hoje nós vamos falar das fraturas coronárias, né? E tratamento associando resina composta e pino de fibra de vidro, tá certo? Primeira coisa que nós temos que entender, né? E é diagnosticar, né? Por que houve essa fratura coronária? Qual foi a causa dessa fratura? Por que houve a fratura? Né? Foi por uma situação em que o esmalte estava sem suporte, porque a dentina cariou, ou porque teve uma restauração que deu uma infiltração, né? Nós temos que entender que a dentina é a base de sustentação do dente, né? A dentina é o tecido dentário que tem a capacidade de absorver a força, né? Receber essa força, absorver a força, se flexionar e não fraturar, tá certo? O esmalte é um tecido rígido, então ele precisa de uma base dentinária,
que pode acontecer quando eu tiver uma dentina enfraquecida, né? Enfraquecida por cárie ou porque houve uma infiltração na restauração? A maior parte dos casos, eu tenho um caso de fratura. A fratura pode ser relacionada a isso ou pode ser um trauma, que o paciente caiu, bateu a boca no chão, ou até mesmo uma criança bateu no dente da mãe ou do pai e fraturou o dente. Tá certo? Existe toda uma repercussão com relação a essa fratura, né? Muitas vezes pode acontecer um rompimento do feixe vasculo nervoso, né, pelo trauma, o dente sofre uma intrusão e um movimento contrário é uma extrusão, rompe o feixe vasculo nervoso, ocorre uma hemorragia interna, né, e muitas vezes o paciente observa depois de um tempo um escurecimento do dente e há necessidade do tratamento endodôntico. Tá certo? Obrigado, Rosiane, obrigado, Rafael, boa noite para vocês, viu? Ou até mesmo eu posso ter uma fratura, né, de terço incisal, posso ter uma fratura de esmalte e dentina, que não houve envolvimento endodôntico. Então não há necessidade do tratamento endodôntico. Então nós vamos conversar nessas duas frentes, ok? Isa, obrigado pela presença. André também, obrigado pela presença e boa noite. Nós vamos conversar nessas duas frentes. Quando eu tenho fraturas coronárias sem envolvimento endodôntico e fraturas coronárias com envolvimento endodôntico. Tá certo? Então, analisar muito bem isso. Obviamente, pessoal, e isso é a primeira dica de hoje para vocês, né? Que vocês têm que colocar isso no dia a dia de vocês. Se houve necessidade de tratamento endodôntico, não se esqueça daquela frase que o professor Fred colocou aí no Instagram e tá no meu feed. Dente tratado canal é um galho. Vamos ver quem está me acompanhando e vai me responder mais rapidamente. Dente tratado canal é um galho? Responde aí, pessoal. Alguém me ajuda? Luane, obrigado. Isso, Maria do Socorro. Flávia Pantuso. Thales, obrigado. Edilson, obrigado também. Kátia Pereira. Isso daí. André. Roseli, isso, obrigado. Emerson. Romana, Joãozão. Dente tratado canal, Cláudia Cruz. Ralph. Dente tratado canal é um galho seco. Obrigado, Igor. Um abraço, Sabrina, obrigado. Luiz Fernando, obrigado pela presença. Valéria Muniz, obrigado. Ângela, Roseli, meu amigo de BH, muito obrigado. Nilceia, isso daí. Dente tratado canal, um galho seco. Se é um galho seco, precisa de um pino de fibra de vidro. Ok? Se houve uma fratura coronária, houve a necessidade de tratamento endodôntico, pino de fibra de vidro. Beleza? Guarda essa dica, pessoal. Galho seco precisa de reforço coronário. Coronário. Tá certo? Então nós precisamos sempre, se houve tratamento endodôntico, o dente é um galho seco, precisamos de um pino de fibra de vidro. E sempre, 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 segundo a dica de hoje, pinos cônicos, ok? Temos que usar pinos cônicos, porque o canal é cônico, tá certo? O pino cônico vai ter melhor adaptação na região apical e na região cervical, onde o dente sofre os esforços mastigatórios e as forças de compressão no dente posterior e as forças de cisalhamento no dente anterior, nós precisamos de um pino com uma espessura mais robusta. Então, o pino cônico, a espessura mais robusta é na região cervical. Na região apical, a conicidade vai diminuindo para ter uma adaptação perfeita, né? E um posicionamento e uma retenção primária apical.
o pino tem que travar na apical. Eu já falei isso aqui também em outras lives. Travamento primário é fundamental para o pino ter retenção, né, com travamento primário, associado à cimentação adesiva, nós temos um pino perfeito. Ok? Fabrício, se eu tenho um pré-molar, excelente pergunta sua, pré-molar é um dos dentes mais susceptíveis à fratura na boca. Se você tem um pré-molar tratado endodonticamente com uma cavidade MOD, pode colocar 2 pinos. Desobtura 2/3 no canal palatino e no canal vestibular você desobtura pelo menos a metade. A metade já é o suficiente. Coloque 2 pinos no pré-molar. Superior principalmente, ok? Márcio, obrigado. Paulinha Cardoso, Carmine, grande abraço, meu amigo. Torci de novo para vocês, mas como é que faz, né? O Flusão é meu segundo time. O Vascão tá só alegria. Agora o Flusão é meu segundo time, mas vocês não ganham. Eu torço, mas vocês empatam. Como é que faz? Me ajuda aí, né, Carmine? E aí, pessoal, dente tratado endodonticamente, vamos colocar pino de fibra de vidro. Né? Teve uma fratura coronária com necessidade endodôntica, tratou o canal, vamos colocar pino de fibra de vidro. Meu amigo, é o seguinte... Eu aconselho vocês a desobturar o conduto, ok? Ou o endodontista de vocês vai desobturar o conduto da forma mais simples possível. Com broca de gates, com broca de piso ou com broca de largo, ok? Mas eu não aconselho vocês a usar as brocas que vêm nos kits, ok? Não aconselho. Porque essas brocas cortam muita dentina. Então você desobtura o canal e prova o pino. O pino com a espessura mais adequada que adaptar no canal é esse que você vai usar. Não bloqueie a raiz para você adaptar um pino. Tá certo? Só se for extremamente necessário. Se o pino que você tem não entra. E por isso você precisa de ter espessuras diferentes. Tá bom? Marcelo Martins, eu sou mineiro sim, mas segui as orientações do meu papai. Na época, aqui em Alfenas, né, quando eu era criança, só passava a Globo do Rio. Então nós torcíamos muito, a maioria de nós aqui, para os times do Rio de Janeiro, ok? Paulinha Cardoso, núcleo metálico fundido, desobtura só uma, né, Fred? Então, Paulinha, núcleo metálico fundido eu não indico mais para você, tá? Tem, muito tempo que não fazemos mais. Deve ter aí para mais de uns 12 anos? Não. Já deve ter mais de 15 anos que o professor Fred não usa e não recomenda. Tá certo? Núcleo metálico fundido, você vai incorporar muitas tensões à raiz. O metal que é utilizado, né, para fundir o núcleo, padrão de Duraley, o núcleo metálico fundido tem uma resistência flexural maior do que o dente. Então nós precisamos restaurar dente com materiais que tenham resistência flexural próxima ao dente. Que materiais são esses? As resinas compostas e os pinos de fibra de vidro. Tá bom? Então quando nós temos fratura com envolvimento do tratamento endodôntico, nós vamos colocar o pino. Obrigado, Francine, pela presença. Henrique, Ju, Saldanha, Ana Cecília, Kenia Freitas, ok? Então, quando nós temos envolvimento endodôntico, vamos colocar o pino e vamos restaurar o dente com resina composta, tá? E como que nós vamos fazer essa restauração, pessoal? Tem 2 formas, tá certo? Tem 2 formas de fazer. Beleza? Kátia Pereira, canal palatino, nós vamos desobturar 2/3, que é o canal mais volumoso, e canal vestibular nós vamos usar a metade. Cláudia, até para coroa metalocerâmica nós utilizamos pino de fibra de vidro. Para tudo, viu, Cláudia? Para tudo, para tudo, para tudo. Semana que vem, todos vocês estão convidados. Eu fiz um convite hoje, fiz o convite ontem.
nós vamos ter uma semana de imersão de pinos e núcleos estéticos, tá bom? O link para vocês fazerem inscrição está na minha bio. São 3 dias de aulas somente de pinos e núcleos estéticos, tá certo? Vai lá na minha bio, clica lá e garanta a inscrição de vocês, beleza? Vivi Mota, eu sempre coloco 2 pinos no pré-molar superior, às vezes no molar superior eu coloco 2 pinos, às vezes até 3, no molar inferior 3 pinos, depende muito do remanescente coronário que eu tiver, tá? Se eu perdi cúspide, se eu perdi crista marginal, uma dica para vocês terem a noção exata de quando vocês vão usar um pino, 2 pinos ou 3 pinos, tá certo? O que dá reforço para o dente? São as cristas marginais e as cúspides, né? Então, se você perdeu uma cúspide, 1 pino. Se você perdeu uma cúspide e uma crista, 2 pinos. Se você perdeu 2 cúspides e uma crista, 3 pinos. Agora, se você perdeu todo o remanescente coronário, coloque 3 pinos e ainda você pode colocar os fragmentos de pino de fibra de vidro, né? Na semana de imersão nós vamos ter uma aula assim, restaurações com resina composta, com pino de fibra de vidro e fragmentos de pino de fibra de vidro, ok? E aí, Roseli, quando os canais são muito finos e você não consegue desobturar, você pode pôr fragmentos de pino de fibra de vidro, tá? Então você coloca um monte de fragmento de pino de fibra de vidro na câmara pulpar, como se você estivesse fazendo um arcabouço, como se você estivesse colocando um vergalhão para assentar uma laje, tá? Então a fibra de vidro, pessoal, incorporada à resina composta, a fibra de vidro aumenta 3 vezes a resistência da resina composta. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Se teve uma fratura coronária importante, né? Se teve perda de substância coronária, associem a fibra de vidro com a resina composta. Né? E nós temos várias possibilidades de utilizar a fibra de vidro, tá certo? Nós temos o pino de fibra de vidro, nós temos os fragmentos de pino de fibra de vidro, que é aquele pedacinho do pino que você cortou e ia jogar fora. Eu já venho falando isso daqui, ó. Então guarda o pedacinho do pino de fibra de vidro, ok? Nós temos as fibras de vidro para reforço coronário, as fibras de vidro pré-impregnada, que é aquela fibra de vidro da Ângelos, chamado Interlig, ok? Márcio, em caso de 2 pinos em pré-molar, modela os 2 juntos como se fosse um pingente ou um de cada vez? Depende, Márcio. Se eu vou fazer o núcleo convencional, né? Eu acho que você está me perguntando sobre o pino anatômico. Depende. Se eu for fazer um núcleo convencional, se eu tenho paredes de dente, se eu tenho parede vestibular, parede palatina, eu só perdi as cristas marginais, eu faço um núcleo convencional. Eu cimento os 2 pinos ao mesmo tempo, né? Cimento os 2 pinos com cimento resinoso e preencho com resina. Agora, se eu pego um pré-molar que não tem remanescente nenhum, aí eu posso pensar em fazer o pino anatômico, tá certo? Aí eu vou modelando os 2 ao mesmo tempo com um padrão de resina composta, tá certo? Te respondi, Márcio? Manda um joinha aí se você entendeu. Isso daí, Lelis, guarda todos os pedacinhos de pino, não joga fora. Guarda todos que vocês puderem, tá? Então, no caso, quando fratura a palatina, suporta com os pinos e fragmentos de pinos e pode se restaurar. Depende, Roseli, depende, tá certo? Você tem que avaliar a quantidade do seu remanescente coronário, ok? Muitas vezes você vai colocar o pino, você vai preencher com resina, você vai fazer um núcleo de preenchimento e um preparo por cima, ou de uma coroa total ou de uma onlay, ok? Agora, se é uma fratura, por exemplo, no incisivo central, que foi tratada endodonticamente e foi uma fratura de metade do dente, você pode colocar um pino de fibra de vidro e restaurar o restante do dente com resina composta. Agora, essa decisão, como é que você vai fazer? Você vai tomar sobre diversos aspectos.
Você vai analisar o remanescente dentário, vai analisar a oclusão do paciente, vai analisar a protrusão e vai analisar a lateralidade. Você tem que fazer um planejamento mais amplo para você decidir entre uma restauração direta e uma restauração indireta, até mesmo em resina composta. Tá certo? Ô Dani, que ótimo, fico muito feliz, viu? Breve, muito provavelmente a partir de outubro, né? Nós estamos planejando alguns cursos em capitais do Brasil, e se você quiser mais informações sobre cursos aqui na região, você me manda um direct, tá certo? Se você mora aqui na região de Alfenas, você manda um direct, eu mando para você, tá certo? Mas nós estamos planejando os cursos aí em Belo Horizonte, curso no Rio de Janeiro, curso em Vitória, no Espírito Santo, tá certo? Breve nós vamos rodar algumas cidades aí, estaremos juntos com vocês, tá certo? Kátia Pereira, os pinos têm que ser cimentados juntos ou podemos cimentar separadamente? Uai, Kátia, se você quiser cimentar separadamente, você pode. Mas eu penso que se você deixar tudo planejado, você injeta o cimento nos 2 condutos e põe os 2 pinos. Tranquilo, tá certo? Uma dica para vocês muito importante. Quando vocês forem cimentar um pino de fibra de vidro, muito importante, muito, afastem o refletor, tá certo? Afastem o refletor. Nós vamos também, viu, Vanessa? São Paulo nós vamos também. Não sei se esse ano, mas provavelmente no início do ano que vem nós estaremos em São Paulo e muito provavelmente, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, se houver o CIOSP em janeiro, com toda certeza nós vamos estar lançando nosso livro de prótese total no CIOSP de 2021, tá bom? Mas estamos planejando cursos aí em São Paulo também, beleza? Nós vamos informando vocês aqui na página do professor Fred, no Telegram também. Quem não está no Telegram com a gente, vai lá, tá certo? E vocês todos convidados para a semana que vem, nossa semana de imersão em pinos e núcleos, tá? Convide os amigos de vocês, manda mensagem para os amigos, replica o convite do professor Fred, tá? E quem sabe também nós vamos fazer um tour aí no Nordeste, viu, André? Muito obrigado. Caroline, claro, mesmo com menos de 2 milímetros de remanescente, você não indica o núcleo? Faz então um aumento de coroa clínica, coloca o pino de fibra de vidro? Exatamente, Caroline. Eu não uso mais núcleo metálico fundido em situação clínica nenhuma, tá certo? Então, se eu não tenho colarinho cervical de 2 milímetros, é o mínimo, ou alguns chamam de férula cervical, se eu não tenho, eu tenho que conquistar, tá certo? E como que eu faço essa conquista? Aumento de coroa clínica ou tracionamento ortodôntico, tá certo? Aí eu avalio a situação do dente. Eu avalio se é um dente anterior, eu avalio se o paciente tem um sorriso gengival, né? Eu avalio se eu fizer o aumento de coroa clínica, se eu vou mudar a arquitetura gengival. Então, muitas vezes eu faço uma gengivectomia associada ao aumento de coroa clínica. Então, faço a gengivectomia nos demais dentes para dar um perfil estético para o paciente melhor, tá certo? Então, eu avalio uma série de coisas. Mas biomecanicamente falando, eu acho que isso é muito importante de vocês entenderem. Biomecanicamente falando, eu preciso dos 2 milímetros de colarinho cervical, tá certo? E biomecanicamente, o pino de fibra de vidro cimentado com resina composta é o melhor tratamento para um remanescente dental tratado endodonticamente. Dente tratado canal é galho seco. Eu não posso colocar algo que é mais resistente do que o dente. Eu vou ter um efeito de cunha. O paciente vai ocluir em cima da coroa e a força vai ser toda transmitida para a raiz. Alto risco de fratura de raiz. Ainda mais nos pacientes que nós estamos atendendo hoje. Pacientes que apertam e rangem os dentes. Beleza? Pedro Valente, eu devo ter perdido essa aula, mas queria saber qual o material para eu conseguir cortar o pino de fibra de vidro e ainda conseguir bons restos de pino. Pedro e todos vocês, o recorte do pino é sempre antes de cimentar, tá certo? Vocês marquem com lápis e cortam o pino fora da boca.
Você corta o pino em cima de uma bandejinha ou em cima da sua bancada, tá certo? E sempre cortar com broca diamantada em alta rotação e com refrigeração. Eu indico para vocês uma ponta diamantada cilíndrica de extremo arredondado, tipo 2135, 2137, 2138. Você corta com a ponta diamantada em alta rotação e com refrigeração. E aí se você cortou em cima da mancada, o pedacinho de pino vai cair lá. Aí você pega uma caixinha, um vidrinho e vai guardando seus pedacinhos de pino. Todas as vezes que você precisar de um reforço coronário maior, você vai usar o pedacinho de pino de fibra de vidro logo depois que você cimentou o pino de fibra de vidro, que aquele cimento extravasou na porção coronária, você vai lá e coloca um monte de pedacinho de fibra de vidro, de pino de fibra de vidro, tá bom? Então, o dente que já tinha um pino metálico fundido, tem um desgaste imenso, já na luz do canal, o que fazer? Nesse caso, nós fazemos pino de fibra de vidro, tá certo? Podemos fazer núcleo anatômico, né? Podemos fazer pino anatômico. Então vamos modelar com pino de fibra de vidro e resina composta, tá? Que é outra técnica. Pessoal, para nós trabalharmos com pino de fibra de vidro, para nós confeccionarmos núcleo, nós temos N técnicas. Nós não temos uma só. Nós não indicamos pino anatômico para todos os casos, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dizer para vocês aqui o que vocês podem utilizar que tem no mercado. Vocês podem utilizar o White Post DCE da FGM, vocês podem utilizar o White Post DC da FGM, vocês podem utilizar Exacto Cônico da Angelus, vocês podem utilizar o Reforpost com aqueles pininhos acessórios da Angelus, porque o Reforpost sozinho não dá para utilizar, porque ele é um pino cilíndrico. Vocês podem utilizar o Splendor Sap da Angelus, tá certo? Vocês podem utilizar o Rebuilda Post da Voco. Vocês podem utilizar o Reforcore da Angelus para vocês fazerem o núcleo em fibra de vidro. Vocês podem fazer o pino anatômico e vocês podem fazer o núcleo em fibra de vidro indireto em Cadicam. Então nós temos N possibilidades, tá certo? Na semana de imersão nós vamos ter uma aula de pinos e núcleos sensacional. Vai ser a nossa primeira aula. Então vocês vão na minha bio, façam a inscrição para vocês não perderem. Nós vamos ter uma aula de pinos e núcleos estéticos, né? As indicações, as técnicas. Nós vamos ter uma aula de restauração de resina direta com pino de fibra de vidro e fragmentos de pino de fibra de vidro. E vamos ter uma aula do uso clínico das fibras de reforço. Aquelas fibras em malha, aquelas fibras pré-impregnadas de BGMA. Por quê, pessoal? Tem situações clínicas que o canal é atrésico demais. Tem situações clínicas que é um canal que foi tratado há muitos anos e que você não consegue desobturar. E o que você pode fazer? Você pode usar essas fibras pré-impregnadas com BGMA, que são fibras de vidros. São tipo tiras de fibra de vidro, né? Que tem no mercado vendido pela Angelus, chama Interlig. Tá certo? Então, pessoal, com as fibras de vidro nós podemos fazer várias coisas. E aí vocês têm que entender o seguinte: se um dente fraturou, é porque ele está com o remanescente coronário fragilizado. Eu preciso de restaurar esse remanescente coronário fragilizado e preciso de reforçar esse remanescente. Tá certo? E reforçar o remanescente são duas coisas. Duas coisas. Primeiro, usar materiais que têm biomecânica semelhante ao dente. Que os materiais são esses? Resina composta e pino de fibra de vidro. Ok? Segundo, obrigatoriamente, técnica adesiva.
E como é que vocês vão fazer técnica adesiva? Usando resina composta e pino de fibra de vidro. Deu para entender? O pino de fibra de vidro nós cimentamos com o quê? Com resina composta, que é o cimento resinoso. Tá certo? Então o cimento resinoso adere no pino e o cimento resinoso adere no dente. Então vira um corpo único. E na porção coronária? A resina composta vai aderir na porção coronária do pino de fibra de vidro. E vai reforçar aquele remanescente. Tá certo? Isso é muito importante, pessoal. O pino de fibra de vidro, além de reforçar o remanescente coronário, ele vai dar estrutura para você adaptar a resina composta. Tá certo? Porque se você não tiver estrutura para adaptar a tua resina composta, você não levanta um núcleo. Você não faz um núcleo direto. Então você precisa de criar paredes. Se você tem um dente sem paredes, completamente reto assim, você só tem aquele colarinho cervical de 2 milímetros. Você coloca um pino aqui, você criou uma parede. Para você ancorar a resina composta de preenchimento. Tá certo? Ou até mesmo a resina composta que você vai restaurar o dente. Então, se você tem paredes coronárias, pode restaurar direto. Se você não tem, você tem que fazer núcleo e depois fazer uma prótese. Tá bom? Vou responder aqui a Flávia Pantuso. Pode cimentar com resina flow? Não, Flávia. Pino de fibra de vidro, você tem que usar 2 tipos de cimento. Ou cimento dual, resinoso dual, ou cimento resinoso autopolimerizável. Resina flow você não pode cimentar. Por quê? Porque a luz do seu aparelho foto, mesmo você usando o melhor aparelho foto do mercado, que é o Valo da Ultradente, a luz não vai até a região apical. Se você usar a resina flow, na região apical não vai polimerizar e você pode ter descimentação do pino de fibra de vidro. Ok? Roseli, com a malha então, em caso de dente bio e coroa com paredes circundantes fragilizadas sem suporte de dentina, posso reforçar com malha e pedaço de pino de fibra de vidro? Sensacional, Roseli. Sensacional. Eu fiz 2 casos assim semana passada. Tá certo? O dente era vital, dente bio, né? O paciente tinha uma resina, infiltrou, eu tirei a resina velha, tinha um monte de cárie, eu tirei a cárie toda, era um paciente de 50 anos de idade, não deu endodontia, eu fiz proteção pulpar com cimento de ionômero de vidro, fiz condicionamento ácido, sistema adesivo, um pouquinho de resina flow, botei os pedacinhos de pino e a malha de fibra de vidro e levantei o dente para fazer um núcleo de preenchimento, para na outra sessão fazer um preparo de coroa total. Tá bom? Muito bom, Roseli. Excelente raciocínio, tá? E vou mais além. Roseli. Acontece muitos casos, principalmente de adolescentes, que tem aquelas cáries rampantes em 2º molar inferior ou em 1º molar inferior, que você tira a cárie, e fica aquele Kinder Ovo, né? Fica aquele molar com aquela parede de esmalte, né? E aquela cavidade buracoide, aquela cavidade com a dentina que foi toda embora. E não deu endo. O que vocês vão fazer? Restaurar com resina. Lógico. Não deu endo, você vai fazer o seu forro cavitário, hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro, condicionamento ácido nas paredes circundantes, vai aplicar adesivo, vai colocar um pouquinho de resina flow no fundo, pedacinho de pino. Faz aquele vergalhão com pedacinho de pino de fibra de vidro, as malhas de fibra de vidro e depois bate a laje. Vai bater a laje com o quê? Com resina composta. Quem gostou dessa, manda um joinha aí pra mim.
Quem já está fazendo isso no consultório? Manda um joinha pro Fred, ou manda coração. Quem já está fazendo isso no consultório? Pessoal, sensacional. Pode fazer isso daí. O professor Fred faz isso há mais de 8 anos. Tá? Pode fazer. Se vocês forem aí no feed do professor Fred, tem uma publicação minha aí que eu fiz para SDI, mostrando a técnica. Só que num dente tratado endodonticamente. Tá? Guarda os pedacinhos de fibra de vidro de vocês e manda ver. Pode fazer. Tá? Se você tem dúvida, aquele dente que não tem remanescente dental, mas tem que ter os 2 milímetros de colarinho. Faz esse arcabouço de fibra e depois preenche com resina composta. Se for um núcleo de preenchimento, eu gosto muito da resina Bulk Fill da SDI, chama Aura Bulk Fill. Uma resina, ó, show de bola. Uma resina muito boa de trabalhar, que tem uma consistência muito boa. Kátia Pereira, vai ficar salva assim, ou aqui no Instagram, aí depende do Instagram, ou no YouTube, tá bom? Vai ficar assim. Nossa, Roseli, eu também sou da geração Black, Roseli. Eu também sou. Fiz muito núcleo metálico fundido na minha vida. Não faço mais. Não faço. Tá? Sim, pode fazer, Vivi. Pode fazer. Só os pedacinhos de pino e as malhas. Beleza? Pode fazer. Você entendeu como é que é, né? Manda ver. Experimenta. Pode fazer. Tá? Lembra-se que a fibra de vidro, o que a fibra de vidro faz? Aumenta a resistência mecânica da resina em 3 vezes, ok? Ô Felipe, o professor Fred já tem um canal do Telegram, viu? Já tem um canal do Telegram. Vamos entrar lá, beleza? A gente coloca artigos lá, nós avisamos da live. Chega junto com a gente no canal do Telegram, professor Fred Goiatá, beleza? Qualquer coisa depois você manda seu contato, a gente adiciona você lá no grupo. Mas nós estamos no grupo do Telegram e já tem um tempo. Tem uma turma aí que tá junto com a gente, tá? Beleza? Telegram, as lives estão no YouTube também. A maior parte das lives estão no YouTube. Então são 3 canais que o professor Fred está comunicando com vocês, além dos e-mails, tá certo? Então se inscreve na semana de imersão de pinos e núcleos. Vocês vão deixar os e-mails de vocês lá, vocês vão receber vários materiais por e-mail. As dicas do professor Fred, as dicas de materiais, os top 5 de materiais, beleza? Sempre vocês vão receber o conteúdo, tá? Meu papel aqui desde abril, né, que o professor Fred objetivamente entrou de cabeça no Instagram, é sempre transmitir coisas boas para vocês, né? Transmitir a minha experiência como dentista, há 26 anos trabalhando com odontologia, há 20 anos como docente, né? Graças a Deus, com os 2 pés bem no chão, né? Para não levar tombo, né? Como todo mundo já levou tombo no início de profissão, muitas dificuldades, né? Mas o professor Fred, o objetivo é sempre contribuir com vocês e com muito pé no chão, tá certo? Com muita tranquilidade, com muita objetividade e com muita segurança, tá? Tudo que eu falo para vocês, pessoal, aqui, ou todas as dicas que eu coloco, todas as postagens que eu coloco, é de muita vivência clínica e, obviamente, um tempo muito grande de docência, de vivenciar casos clínicos em faculdade, em cursos, em consultório, né? Além de muita pesquisa, né? Hoje eu estava conversando com um colega, tem me chamado muita atenção o que eu tenho visto na internet, né? Essas histórias de que nós reabilitamos um paciente, reabilitação one day, reabilitação em 6 horas,
Transforme o sorriso em 6 horas. Odontologia não é tão simples assim, pessoal. Odontologia dá trabalho. Odontologia dá transpiração. Odontologia às vezes falha, né? Odontologia não é fácil. Tenho certeza absoluta que as mesmas dificuldades que eu tenho, vocês também têm. Odontologia é suor, odontologia é transpiração, é estudo, é ciência, é prática, é planejamento. Então eu não acredito nessa odontologia, né? Como diz um outro professor que eu vi hoje no Instagram, achei sensacional. Ele chama Léo Bocabella. Um excelente profissional. Ele falou assim, eu tô cansado dessa odontologia fast food, né? Eu não acredito nessa odontologia tão simples assim, né? Que você escaneia, amanhã sai tudo pronto, você cimenta, não tem ajuste, não tem nada. Essa odontologia não existe. Essa odontologia não é real. Tá certo? E eu tô aqui, o meu propósito é transmitir uma odontologia real, difícil, né? Mas que nós vamos aqui compartilhar e continuaremos compartilhando experiências e verdades. Isso é o mais importante, né? Verdades e experiências. De quem? Do professor Fred, minha, né? E que é diferente de outros profissionais, né? Que pensam diferente. E eu acho que é essa diferença que constrói, essa diferença que faz a gente refletir. Tá certo? Eu acho muito importante isso, pessoal. Eu não acredito numa unidade de pensamento. Não acredito. Tá certo? Quando eu postei a respeito do clareamento dental, né? Que eu falei que a luz, clareamento a laser não funciona. Não funciona. Mas não funciona tem bastante tempo. O que clareia o dente não é a luz, é o gel. Sem luz ou com luz, clareia do mesmo jeito. Então para que eu vou comprar luz? Para que eu vou gastar um dinheirão num aparelho de laser para clareamento? Que na verdade não é um aparelho de laser. É um aparelho de LED laser. Tá certo? Então eu posso gastar num motor elétrico para preparo. É melhor do que eu gastar num aparelho de laser para clareamento. Ok? Então, pessoal, eu penso e acredito nessa odontologia e, mais importante, eu faço essa odontologia. As mesmas dificuldades que vocês têm, eu tenho. Reabilitar um segundo molar superior, né? Fazer um núcleo no segundo molar superior. É difícil pra caramba. Fazer um preparo de coroa total no segundo molar superior é difícil pra caramba. Alguém mostra? Alguém fala disso? Vamos lá, Rafael. Antes de cimentar o pino, você aplica adesivo em toda a extensão do canal desobturado ou somente no terço coronário, onde o fotoativador age melhor? Na verdade, Rafael, depende da sua filosofia de cimentação. Tá certo? Se você vai usar um cimento autoadesivo, você não faz ácido no conduto e nem adesivo no conduto. Você faz só na porção coronária. Agora, se você vai usar um cimento convencional, um cimento dual convencional, aí você precisa de ácido no conduto, adesivo no conduto, ácido na porção coronária, adesivo na porção coronária. Fechou? Entendeu ou não? Beleza, né? Joia, manda um joia aí se você entendeu, tá? E aí, pessoal, toda essa questão, né, de associar a resina composta com o pino de fibra de vidro, o grande objetivo, um objetivo maior, e é uma outra dica minha aqui para vocês, é vocês restaurarem o dente no conceito de corpo único. Né? Você vai aderir o pino ao dente, a resina ao pino e formará um corpo único. Biomecanicamente, você restaura o dente com dentina artificial. Esse é o grande conceito. Essa é a grande filosofia.
tá certo? Que é aplicar na odontologia, ó. Agora, no pino, Beth, eu não costumo usar ácido. Eu desengorduro o pino com álcool 70. Tá certo? Ou se você quiser usar o ácido, o propósito é desengordurar o pino, limpar o pino. Eu não preciso condicionar o pino. E depois que eu limpei o pino, eu só passo silano, tá certo? Eu não costumo passar adesivo no dente, no pino, desculpa. Eu não costumo passar adesivo no pino, exceto quando eu vou fazer pino anatômico, só. No pino anatômico eu passo adesivo no pino para modelar. Agora, quando eu vou cimentar um pino tradicionalmente, quando eu vou usar pedacinho de pino de fibra de vidro, no pino eu não passo adesivo. Por que não precisa, Bianca? Porque o pino de fibra de vidro nós chamamos de pino fibroresinoso, tá certo? O pino é composto por fibra de vidro e resinas, tá? Então basta eu silanizar o pino, que o próprio cimento, que já tem uma consistência mais fluida, ele tem uma adesão ao pino sem a necessidade de você precisar do adesivo. Tá certo? Alguns autores sugerem você aplicar o adesivo. Pode aplicar ou pode não aplicar. Não faz diferença no seu resultado final em relação à resistência adesiva do pino. Tá bom? Nós já fizemos alguns estudos avaliando só aplicar o silano e aplicar o silano e o adesivo. O incremento de resistência adesiva é muito pequeno, tá certo? Agora, se você for usar o adesivo no pino, preferencialmente você tem que usar um adesivo que só tenha BGMA, tá certo? Você não precisa de um adesivo que tem primer junto, beleza? Aí você aplica o silano, aplica o álcool, desengordura, ou faz o condicionamento ácido para desengordurar, lava e seca, aplica o silano, aplica de 1 a 2 camadas de silano, ou até mesmo pode fazer o seguinte, eu gosto de fazer o seguinte, vou dar a dica para vocês como que eu uso. Só respondeu o Diogo, o silano da FGM é bom sim, Diogo. Eu fiz uma dica hoje e um dos 5 silanos que eu indiquei para vocês é o Prozil da FGM, é um bom silano. O que eu costumo fazer é o seguinte, primeiro eu provo o pino, corto, marco com lápis onde que eu tenho que cortar. Corto fora da boca, numa bancada, para eu não perder o pedacinho do pino, porque nós vamos guardar o pedacinho do pino, né? Não esqueçam disso. E aí eu pego aquele pino que eu cortei, num pote d'água eu ponho álcool. Coloco o pino lá dentro. E deixo ele lá, desengordurando. E vou preparar o dente. Fazer condicionamento ácido no dente, lavar e secar, ou fazer isolamento, enfim. Depois de um tempo eu pego aquele pino que estava no álcool, pego uma gaze seca, seco o pino, ponho o silano num outro frasco, num outro pote d'água, eu ponho lá umas 3, 4 gotinhas do silano e ponho o pino lá dentro. Beleza? Depois de um tempo, depois de 1 minuto, sei lá, 40 segundos, enfim, eu não marco esse tempo. Eu tô lá trabalhando no dente, aí eu vou lá, pego o pino, tiro do potinho d'água que está no silano, põe num papelzinho de manipular cimento provisório e espero o solvente evaporar. Não precisa ficar jogando ar, não. Um pouquinho que eu esperar, eu espero o solvente evaporar. Solvente evaporou, o pino está pronto para eu usar. Ok, pessoal? Tranquilo. Eu normalmente, quando eu vou usar pino, eu coloco lá 2 potinhos d'água, um com álcool e um com silano. Só que o silano, pessoal, eu aconselho vocês a não gotejar antes no pote d'água, porque ele evapora muito rápido. Tá? O único silano desses 5 que eu indiquei para vocês que evapora menos, porque o solvente dele é a mistura de álcool e água, é o silano da Care. Ok? É o silano desses 5 que menos evapora. Tá? Então é um silano que vocês vão aplicar, vocês vão esperar evaporar, o pino ainda vai ficar molhado do silano. Os demais o pino vai ficar seco,
porque os demais o solvente evapora rápido, tá? Então é uma forma super simples de vocês trabalharem com o álcool para desengordurar e o silano, ok? Pode ser de vidro ou de borracha, não tem problema nenhum. E se vocês quiserem usar o adesivo, aí vocês pegam o pino numa pinça, pegam o microbrush, passa o adesivo no pino e fotoativa o adesivo do pino. Não pode deixar para fotoativar tudo não, viu? Junto com o cimento. Tem que fotoativar o adesivo antes, tá? Não tem problema nenhum, meu amigo. Eu passei para vocês o que eu faço, que eu acho mais simples, né? Você colocou o pino lá no potinho d'água, colocou 2 gotinhas de silano, acabou o problema. Você deixa lá, deixa agindo o silano. Eu penso que é mais prático, beleza? Se vocês quiserem utilizar, ficou a dica aí para vocês, tá? Aí você vai cimentar esse pino com o cimento resinoso, né? E nós temos 2 tipos de cimento. Eu já dei dicas para vocês aqui no Instagram, né? Eu tenho o cimento resinoso dual convencional e o cimento resinoso dual autocondicionante. Qual é a diferença entre eles? Condiciono com ácido canal ou não condiciono com ácido canal. O que vai me determinar? Vou dar 2 exemplos práticos para vocês e de nome. 7PP da SDI e Alcencor da FGM. 2 excelentes cimentos. 7PP, não preciso condicionar o canal. Alcencor, preciso condicionar o canal. Tá certo? Só que tem um probleminha que eu já falei para vocês. Se o canal, se o endodontista obturou o canal com cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol, não posso usar o 7PP. Ok? Por quê? Porque eu tenho que usar o ácido para tirar o excesso de eugenol. Tá? Pessoal, nosso tempo está acabando. Segunda-feira nós começamos a nossa semana de imersão de pinos e núcleos. Nós vamos falar tudo isso que eu falei para vocês aqui e mais alguma coisa, tá certo? São 3 super aulas. Se inscrevam. O link está na minha bio. Não percam. Vocês vão adorar, ok? Nós gravamos as aulas sábado, né? O professor Fred vai editar amanhã para deixar tudo bonitinho para vocês. A partir de segunda-feira, vocês vão ter 3 aulas top, beleza? Quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo mais uma vez, mais uma semana. Nós estamos na metade do mês de agosto, né? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, tá certo? Que vocês tenham um excelente fim de noite, né? Que vocês descansem bastante, que Deus ilumine vocês, tá certo? E que vocês possam vibrar com a odontologia, tá certo? Vibrar com essa odontologia que é tão real e tão difícil, tá certo? E eu tô do outro lado aqui, para o que vocês precisarem, as dúvidas que vocês quiserem tirar. Acompanhe o professor Fred no Instagram, convido os colegas de vocês, acompanhem o professor Fred lá no Telegram, ok? YouTube também, vai lá no YouTube do professor Fred, tem várias aulas, tá certo, pessoal? Muito agradecido por você estar aqui, é muito bacana. Eu, assim, fico ansiosamente aguardando às 8 horas da noite, tá certo? Muito, muito, muito obrigado. Amanhã nós temos live do livro, uma live super legal de remontagem clínica, como você instalar suas próteses totais sem ajuste oclusal, tá certo? E na quinta-feira também nós vamos ter uma super live de fibras de vidro e prótese adesiva, tá bom? Então não percam. Eu espero vocês, ok? Fiquem com Deus.
Um beijo para vocês, um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto, tá? Muito obrigado.